Boa noite. Bom, obrigado por mais um aceitar porque eu aceito. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui hoje para dar uma batida de papo. É uma batida de papo sobre ofensas, né? Você vê o evangelho, né? Que nós brincamos aí, abriu na página 7. Por que nós nos ofendemos? Por que a gente se ofende tão facilmente, né? Por que nós temos tanta suscetibilidade ao que o meio nos oferece? O que é um afeto? Afeto não é, por exemplo, eu tenho afeto pela minha esposa, tenho afeto pelo varolo. Mas não é esse tipo de afeto que nós estamos falando. Nós estamos falando do afeto que o meio causa em você. Tudo nos afeta, né? E tudo que nos cerca, a gente tem suscetibilidade a certas coisas, ou a maioria delas. E muitas vezes nós encolerizamos, né? Ficamos com muita cólera de coisas que não são nem ofensas, que é o famoso melindre. Vamos bater um papo, que é a porta de entrada para situações muito piores, né? Isso aí gera o quê? Fatos desagradáveis na nossa vida, porque nós viemos com uma agenda e muitas vezes nós não conseguimos cumprir porque nós discutimos. Ao primeiro contato ou qualquer coisa pueril, que nem ofensa é, nós o quê? Criamos uma redoma e passamos a vivenciar essa redoma, afastando aquelas pessoas que às vezes são importantes para a nossa evolução espiritual. Bom, a ofensa, ela é um instinto de preservação. Quando você é ofendido, o teu instinto de preservação, ele entra vamos dizer assim, ele liga. É o instinto de defesa. Primário, lá nós éramos espíritos primitivos, né? Caçávamos para não morrer, tínhamos que brigar por comida, por esposa, por abrigo, por tudo. Então, qualquer coisa era aquele sinal de alerta. E tem pessoas que vivem nesse sinal de alerta, outras menos. Mas é o instinto de defesa básico, é primitivo. Raiva é um sentimento primitivo, um sentimento básico de código genético. Todo mundo tem raiva. Todo mundo tem raiva. Uns sentem mais, outros menos. Uns se irritam mais fácil, outros menos. O problema é a irritação. Porque quando você se mantém em estado de irritação, você causa o quê? Mudanças dentro do seu corpo que faz com que você, vamos dizer assim, vire a chave para sentimentos negativos. Quando a irritação ela fica muito tempo por esse tipo de defesa nosso, nós começamos o quê? Colecionar às vezes mágoa ou culpa. Às vezes por motivos bestas. Se a gente rancoriza isso, você está levando isso para um ódio, você está levando isso para uma culpa tóxica. Então você está introspectando um canal de colesterol na tua alma, no seu corpo físico, que te impede o contato com uma psicoesfera melhor, com bons amigos. Mas é o instinto de preservação. Agora, quanto que você aciona teu instinto de preservação? E como você aciona? E quanto que você responde a isso? Vamos pegar um trechinho de Irmãs... Isso aqui tá doendo pra caramba. Vamos pegar um trechinho de... já sei o que eu vou fazer. Melhor. Vamos pegar um trechinho de Irmãs do Fó do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Através desse mecanismo, né, dessas agressões que recebemos da mente, no dia a dia, a nossa mente cria sinais de alertas para avaliarmos melhor e com exatidão a conveniência ou o grau de perigo ou importância que nos cerca. Irmãs do Fó é complicada, mas vamos traduzir. Sempre que você é afetado por alguma coisa, você entra em estado de alerta, certo? Aí o teu corpo prepara uma resposta àquilo. Se aquilo lá é um perigo, se é uma coisa de conveniência, o que seja, como você vai responder? Bom, a maioria de nós faz o quê? Responde de bate-pronto, ainda se gaba, fala, nossa, que maravilha, olha como eu penso rápido. Você está agindo fora do seu arbítrio. Não tem livre-arbítrio aí. Por quê? Porque a primeira resposta, normalmente, ela é influenciada. Ah, mas tá lá, os espíritos dirigem. Kardec diz, até os espíritos dizem, né? O livro dos espíritos, e controlam a sua vida muito mais do que você pensa. Espíritos ali, zombeteiros, negativos, não importa. Às vezes querendo ver briga mesmo. Ou o seu espírito. Mas onde que entra o seu espírito nessa? Vamos supor que você chega numa festa linda e maravilhosa, você tá lá, você nunca viu aquele sujeito na vida. Tá lá uma roda, você chega lá, já tem aquele rasco, né? Já quer voltar para trás, não sabe por quê. Bom, a pessoa te fala boa noite, você já responde, um boa noite rasgado. Ela te fala outra coisa e já está atacando ela, você nunca viu na vida. Nossa, como é arrogante.
manifesto do teu espírito, que às vezes traz de uma lembrança desagradável e naquele momento ele perde. Ele perde ali o fio da meada, ele se enraivece. São coisas diferentes, você, o ego, a ponta do iceberg, e o seu espírito. São coisas diferentes. E as pessoas confundem isso. Quem é você? Quem sou eu? Quem é o Varone? Quem é a Adriana? Nós somos o quê? Egos. Nós somos avatares de uma coisa muito maior, que é chamada espírito. Nós somos a ponta hoje de uma coisa que vai lá para milhares, milhões de anos. E nós esquecemos disso, nos achamos o quê? Superiores. Não somos, mas estamos no controle. E como você tem o controle? Para não cair em besteiras. Porque veja bem, a gente escolheu, esse espírito foi lá um dia, quando tem a sorte, né, de fazer isso. Foi lá um dia, marcou uma reunião lá, que ele ia reencarnar, foram lá espíritos interessados, ou até em desdobramento, alguns que estavam encarnados, para receber essa pessoa como filho, tá? Uma programação básica. Bom, aí ele escolhe lá a família, escolheu o pai e a mãe, escolhe, ó, vai estar fulano lá, fulano que eu tenho desafeto e tal. Então eu vou ali para me ajeitar. Bom, se ajeitar como? Se na menor rusga dentro da família nós saímos atirando para tudo quanto é lado, tentando essa mania de preservação que a gente tem e não escutamos o quê? O nosso interior, que é a agenda que o nosso espírito nos deu. E aí nós agimos o quê? Pelo impulso dele às vezes, que não gosta, mas não é ele que não tem que gostar. Você é outro, você é o ego, é a ponta. Então fala-se o quê? Escute os sinais da sua cabeça, respire. Porque se você responder a qualquer ofensa, qualquer ato de afeto que o ambiente te dá, no primeiro impulso, você não está no controle. E aí vamos usar o que a vovó falava? Conta até 10. Se você respira, entende o que está acontecendo, introspecta para dar a resposta, você já está no arbítrio. Aí você pode escolher capetinha ou anjinho, aí é problema seu. Mas você está dando a resposta o quê? Com melhor exatidão. Você não está sendo agressivo, você não está melindrando, você não está revidando, vamos dizer assim, batata com batata, pedra com pedra. Porque a conveniência ou o grau de perigo dessa ofensa é que vai dar importância do que nos cerca. Veja bem, se alguém sair na rua te xingando, nunca te viu, mas passou e vai soltando aquele monte de... Você pode fazer o quê? Ignorar e continuar indo embora. Você pode olhar para ele e falar, coitado, tá num mau dia danado, né? Ou você pode entrar na vibração dele e sair xingando também, mas volta aqui. Você não está no teu impulso. Você não está no teu arbítrio. Porque isso nos agride, certo? Já pensou? Se você vê, quando você vê duas pessoas brigando na rua, se atacando mesmo, virando lá, duas mulheres, dois homens, tanto faz, alguém chutando um cachorro, você não fica com raiva? Pegando um gatinho pro pescoço e jogando lá no céu. Por quê? Nós somos humanos. Tálamo, hipotálamo, cérebro bilateral, ressonância límbica. Então nós sentimos a dor do outro. Nós somos empatas. Então o que acontece com nós? Nós sentimos raiva de certa coisa. Mas se você mantém a raiva, ela vira irritação. E tá aí a porta de entrada. E qual que é a primeira? É o melindre. O melindre que é perigoso, e nós vamos falar dele, né? Agora, tem coisa que nos ofende mais ainda. Sabe qual é? É aquela quando nós estamos dentro do nosso núcleo. E quando eu falo nosso núcleo familiar, eu estou falando de trabalho, tá? Eu estou falando de... Pode ser centro, escola, a família, tá? Todos esses núcleos onde a gente convive. Se alguém pega e te acusa injustamente, o que você faz? A pessoa te aponta e tanta gente vê tanto escândalo acontecendo aí, né? As pessoas criando... Você não viu aquele ator, né? Aquele ator da Praça é Nossa lá? Que a mulher acusou ele de estupro de menor da própria filha e agora foi provado que era tudo mentira. Acabaram com a vida dele. Porque as pessoas entram numa ressonância e não pensam para responder. E nós, muitas vezes, não pensamos. Respondemos de bate pronto. E aí, você imaginou? Alguém chega lá e porque você fez isso, você fez aquilo. Bom, eu penso, mas na hora é meio difícil, né?
você vai pensar muito, ou você já vai juntar a mão, né? Aí tem que lembrar de Jesus, né? Da outra face, mas não é essa face. Não é você virar e falar, você me chutou na bunda esquerda, do lado esquerdo, agora me chuta do lado direito. Não. É não se vingue, não se irrite para isso não virar mágoa, para isso não virar uma coisa melhor, maior. Detalhe, como eu faço? Você está lá dentro, alguém te acusou de uma coisa, vem gritando com você, muito obrigado pelo presente que você está me oferecendo, mas esse presente eu não comprei e não vou comprar. Eu não quero isso aí. Então você volta com tudo isso aí para você e a hora que você estiver em juízo nós conversamos. Porque você é isso, espera aí, mesma coisa, ó. Conversamos depois. Por quê? Porque você evita a proliferação de vamos dizer assim, fluidos, não é bem fluidos, mas de cargas negativas que atraem coisas. Aí você sai totalmente daquilo que nós chamamos o quê? Equilíbrio. E um ser desequilibrado, ele é porta. Ele é porta para piores tipos de manifestações. Por isso que reforma íntima exige o quê? Equilíbrio e perda. Isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 9, capítulo 9. É Kardec que põe lá, né? Através do espírito, um espírito protetor. Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade, muitas vezes pueris, através das impaciências, porque nós somos impacientes, nós queremos tudo para agora. Ô racinha danada que é o ser humano, ele quer tudo na hora. Por isso que já fizeram a gente viver pouco, viu? Essas raças que tem por aí que vivem milênios, né? Já fizeram a gente viver pouco por causa da nossa impaciência. Né? Se origina o quê? Da contrariedade. Não pensa como eu, não é do meu time, não joga, não sei o que tem. A gente tem que aceitar a opinião do outro, mesmo que ela seja discordante de você. É aí que começa uma pessoa humana. É aí que começa a humanidade. É aí que você começa a ser dono, ou melhor, o cabedel desse espírito. Que aí você está vivenciando a sua agenda. Você consegue conviver com contrariedades. Você aceita a opinião do outro, a visão do outro. Mas o muito chato é quando o outro quer impor, né, a visão dele em você. Bom, eu te respeito. Penso diferente, eu te respeito. Não, porque você tem que ir no meu Deus. Que Deus, gente? Deus é um só, ser meramente bom e justo. Causa primária de todas as coisas. Porque você tem que ser desse time, você tem que fazer isso. Isso é muito chato, nós vivemos isso hoje. Aí você divide. E muitas vezes a pessoa, ela não está na condição. Ela faz assim, eu vou seguir aqui porque ela quer ser aceita em algum lugar. Então ela entra nessas armadilhas da vida de hoje. Nessas armadilhas que o nosso mundo hoje proporciona a nós. Contrariedades como pueris, que nem contrariedades são, nem ofensas são. Chego na minha casa, olho para minha linda mulher, que é bonita mesmo, eu olho para ela, que está aqui, viu, gente, tá? Eu olho para ela e falo assim, meu bem, o seu vestido, ela já vira para mim, por quê? Me deixou gorda? Falo, não, bem, não. Eu estou feia? Não, bem, vai a... Isso é melindre. Eu ofendi ela? Não, eu só ia falar, esse teu vestido aí não está combinando com o sapato, troca pra gente ir lá. Não fala nada. Mas o quê? Já defendeu-se de nada. E aí, isso acontece por quê? Pela importância que cada um dá à sua personalidade. Quando o ego entra em jogo, que somos nós. O que é egoísmo? É quando nós achamos que nós somos melhor a tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida. Nós somos melhor que toda aquela criação que nos gerou. Somos gerados. Se for ver, a gente nem existe. Ah, aí complicou. Por que você não existe? Se você fizer uma encarnação louca, cheia de problema, arrumar um monte de problema pro cara que te anima, ele simplesmente vai jogar o ser num baú, fechar e falar, isso aqui eu não quero ver mais. Só me deu problema. Senão ele pode falar, nossa, agora eu vou me aparecer com essa personalidade, com esse ego. Porque o cara aí foi 10. Ele não deixou eu influenciar ele negativamente, não deixou se influenciar ele negativamente e teve no controle. Foi buscar o quê? Esforços. Para ser, no dia seguinte, melhor do que ele é antes. E aí que entra o quê? Essa personalidade. Diante de qual entende que todos devem se dobrar. Então, quando a pessoa ela é muito egóica, ela é orgulhosa por natureza. Então, quando você impõe o seu orgulho, a sua força,
para fazer alguém se dobrar à sua vontade, você está agindo numa agenda que não é sua. Você está sendo influenciado mesmo. E aí, quem que esse povo gosta do outro lado, gente? Eles gostam de briga. Eles gostam de desunião, eles gostam de atrito. E aí nós vemos naquela família para acertar aquele monte de coisa que o nosso Espírito gentilmente nos deu. E, na verdade, ele dá muito, você não precisa. Dizem que se você fizer 1 ou 2%, tem aplausos do céu, 1%, 2%. Mas não, aí que você desencarna. Lindo e maravilhoso, chegou o dia. Eu estou falando que isso aqui é um ciático, mas isso aqui pode ser um outro problema sério. Eu posso chegar em casa, se eu tiver muita sorte, vai ter 2 ou 3 olhando para mim ali, e eu vou falar, você tá bom, você tá bom? Aí ele vai falar assim, a seguinte pergunta para mim, quando você vai vendo aquilo que você fez na vida, ele vai perguntar assim para você. Você, ó aqui, estava na tua agenda, acertou com seu pai? Acertou com a sua mãe? Com a tua tia? Com aquele primo? Com o teu filhinho? Reprovado. Mas olha aqui, eu dei palestra, eu fazia desobsessão, eu li quantos livros, eu escrevi livro, eu ia do centro espírita todo dia. E daí? Você veio para ser médium. Tô falando de mim, tá? Você veio para ser médium. Você estava cumprindo tua agenda. Agora o que você fez para melhorar? E nós esquecemos. Aí dizem que os espíritos, quando vai lá do outro lado, dá um trabalho danado, né? Dá um trabalho danado porque não aceita certas coisas que acontecem. Você não deve se dobrar, você deve o quê? Conviver. Você é um cidadão do mundo para o mundo. Então faça ao mundo o que o mundo gostaria que você fizesse. Como Gandhi dizia. Então, a tua chance é o seguinte. Controle tuas emoções. Respira, pensa antes de dar o primeiro passo ali. Aí você pode. De repente, você olha uma pessoa e fala assim, nossa, você não gosta dela porque ela é arrogante, não sei o que tem. Você nunca conversou com ela? Você lá sabe se ela é ou não. De repente, você, daquela briga da família, a outra pessoa está só esperando você chegar lá e falar, me desculpa. Ai não, mas fica um em cada canto, ninguém quer se dobrar. Fulana, eu ainda pego. Às vezes só uma desculpa. Ou melhor, tente fazer, se a pessoa não quiser, deixa ela. Com a infelicidade dela, porque não te compromete mais. Os impulsos que vêm dali não chegam em você. Arrependimento sincero. Paciência e confiança em Deus. As 3 coisas que Jesus pede. Falou isso para um monte de personagens bíblicos. Para o paralítico, falou isso para a mulher adúltera, falou isso para a mulher lá do poço de Jacó, falou para um monte. Arrependimento sincero quer dizer, eu vou me livrar da mágoa, eu vou me livrar da culpa tóxica. Vou tentar fazer tudo o que eu posso para acertar aqueles que eu cometi ou me ofendi. Ou ofendi ou me ofenderam. Paciência, porque as coisas não caem do dia para o céu. Não caem ali do dia, da noite, do céu, não vem. Tem que ter uma construção. E confiança que você tem a capacidade dos talentos que foi te dado para você fazer um novo final. E aí você pavimenta uma nova estrada. Porque não adianta, começou errado, vai terminar errado, tem que ter um ponto final. Então se começou aquela briga lá dentro, aquela pessoa do trabalho, você brigando com você, porque tem gente que briga com si mesmo, põe um ponto final na história, mas vai buscar a causa. Porque se você não buscar a causa, se você não achar esse ponto de gatilho, você não consegue lidar. Então você tem que achar o que te faz ter isso aqui quando você vê determinada pessoa, quando você está em tal lugar, quando você vai. Por quê? Nós somos muito pequenos, todos nós. Somos muito pequenos ainda, diante dessa explosão do universo aí. Né? Uma vez eu já vim aqui, já dei uma palestra, quando lá se reuniram a bordo do sistema solar, quando ele estava sendo formado, havia um grupo de seres celestiais, do qual Jesus fazia parte há 4,8 bilhões de anos. E a gente quer tudo para agora. Há 4,8 bilhões de anos Jesus era um ser celestial. Eu não era nem espírito lá, ignorante, nem tinha sido criado por Deus ainda. Jesus já era o que nós chamamos de ungido, um Christus. E nós queremos tudo para agora. Então, paciência, respiração e medir a ofensa. Como você reage? É lógico, se alguém chegar te chutando a canela, falando na porta da tua casa, eu vou entrar, lógico que você vai reagir. Alguém querendo te... Você vai ter que reagir. Você tem o quê? O seu espaço, que nós também chamamos de arbítrio
diferente, que isso chama-se psicoesfera, mas você tem um espaço, e aí que você tem que reinar, dentro do seu espaço. Agora, se você é dominado na Terra, nesse espaço, por alguém, como é que você vai entender os assuntos do céu, como disse Jesus ao nosso amigo Nicodemos? Toda ofensa também tem sua face benéfica, por quê? Nós não devemos, como eu estou falando, aceitar tudo que acontece, tá? Passivamente, que acontece à nossa volta. Porque tem reação que você vai fazer que você vai se sentir lesado. E quando você se sentir lesado, você vai guardar mágoa. Se você lesar alguém e você não for um psicopata, você vai sentir culpa. É natural, isso é humano. Então nós temos que medir também a medida que nós podemos trabalhar o que está ao nosso redor, para que nós sejamos menos afetados por essas influências negativas. Ou ameaçado, né? Porque se você se sentir ameaçado, a primeira reação não é pensar, não. Né? Quando a gente é muito ameaçado, esquece, né, da outra face, você já quer dar o plano da mão. O objetivo desse sentimento, o que é esse sentimento que nós estamos falando? A ofensa, tá? A reação à ofensa. Aí nós estamos falando de o quê? Relações exacerbadas como o melindre ou reações conscienciais como a gente pode ter, tá? Será sempre nos colocar a pensar a elaboração de uma conduta ajustada à natureza das agressões que sofremos. Então, quando nós estamos em equilíbrio, nós respondemos ajustadamente a tudo que nos ofende. Às vezes com mais rigor, às vezes, olha, eu não quero esse presente. Volta aí. Você não é obrigado a aceitar. Se a pessoa está te xingando, te dando um monte de... Minha mulher aprendeu bem isso aí. Porque às vezes eu me irrito, eu sou um cara que se irrita muito fácil. Às vezes eu perco a estribeira e ela fala assim, vira as costas e vai embora. Amanhã na conversa. Ela aprendeu. E não dá briga. Graças a Deus. Bom, ajustada às ações. Isso seria o normal. Mas, a maioria de nós, o que faz? Melindra. E o que é o melindre? É o estado afetivo. Quer dizer, você tem apego. Você se envolve naquilo. Você está apegado àquilo. Doentio. É psicopático. É uma doença de fragilidade. É maluco isso, né? Isso aí, irmão do fora, fala umas coisas. É que nem a Joana de Anjos. Os livros da Joana de Anjos já li uns... Eu não consegui ler toda a série psicológica dela, não. Mas no quarto eu tive que ler 3 vezes. Eu falei, um dia eu volto, pego de novo, porque é coisa complicada. Que dita a proporção e a natureza das agressões que sofremos no meio, tá? Melindre, o que é? Uma reação psicótica, exacerbada, doentia, explosiva e imensurável a uma ação, ofensa que nem ofensa é, a uma ação pueril. É aquilo que eu falei naquela hora do vestido da minha mulher. Você explode, vai para casa. A pessoa não falou nada para você. A pessoa te falou bom dia, você falou bom dia por quê, seu... Aí você vai para casa pensando que ele estava querendo te ofender, você começa a revivenciar isso aí, você vai virando aquela coisa rancorosa de você, daqui a pouco você está com ódio de nada. Isso é muito comum em família, né? Festa de aniversário, festa de casamento. Nossa, que tem essas coisas, em reunião de família é uma beleza para as pessoas melindrar. Então, o que é? Você reage de uma forma exacerbada a uma coisa que não é nada. Simplesmente... Como? As pessoas podiam estar num péssimo dia, gente. Ela podia estar num péssimo dia. Então, olha, se põe e fala, bom, ele não é assim, né? Deve estar num péssimo dia. Ou, sei lá, não conheço, porque, deixa pra lá, o problema é dele, se ele é louco. Mas não, nós achamos maiores que os outros. Tá pensando que às vezes as pessoas falam assim, você tinha que torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, seu corintiano. Aí virou tapa. O que tem de ofensa aí? Mas os dois vão se atapar. Depois de um jogo, vai sair pau. Ó, isso aqui hoje tá puxado aqui. O que o codificador nos diz? Dessa porta de entrada para a gente não lidar com os nossos sentimentos e emoções. Arrependimento sincero, nós não falamos lá de Jesus? Vamos botar um parênteses? Perdão. Arrependimento sincero é perdão. É você se perdoar. Mas perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar está num patamar muito diferente. É você não mais se sentir ofendido por aquilo.
Você até lembra. E não esconder, porque o esconder faz com que uma hora ela volte. Isso volta com uma capacidade danada. Kardec nos diz, lá no Orgulho, né? Julgando-se com direitos superiores. Quer dizer, qualquer um de nós se acha superior a qualquer um. A maioria de nós se acha superior. Quando você aprende a se rebaixar, né? Jesus dizia, né? Quem se rebaixa será elevado. Quando você aprende a se colocar diante de uma situação e se rebaixa a não ter um conflito, você está sendo elevado. Você está buscando elevação para o teu espírito. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitui ofensa a seus direitos. Nós temos as nossas verdades, né? É muito complicado isso. Emmanuel Kant é um filósofo alemão, ele dizia, conhece o intelecto humano, uma pessoa inteligente, pela capacidade que ele tem em colecionar incertezas. Por quê? Como você pode passar uma verdade para um outro que você não tem como provar? Não, você faz isso. Não estou falando de Deus, de espírito imortal, isso aí, meu filho. Isso aí, nós estamos aqui, isso aqui é uma verdade comum a todos nós. Se nós estamos dentro de uma casa espírita, nós acreditamos num Pai amantíssimo, nós acreditamos que somos espíritos imortais, nós acreditamos em reencarnação, em vida. Então isso não é o caso. Mas você pega alguém e fala assim, eu postei lá, não fiz um negócio legal, vai por mim, olha só, é o famoso eu sou, não sou eu. Porque eu sou eu para o mundo, eu sou é o ego. Pega 50 mil, põe naquele negócio que no final do ano você tem 100 mil. Bom, sumiu tudo. Você acha que aquela pessoa que você influenciou, que você pôs a sua verdade a ela vai gostar de você ou você é um inimigo dos piores que pode ter? Isso acontece até nas tuas subjugações, quando você quer impor uma verdade sua a outrem, quando você não pode provar a verdade. Então aquele negócio... Se eu não posso, eu acredito, eu tenho minhas convicções, lógico, mas eu não fico tentando dominar teu cérebro enfiando coisa lá dentro. Se aquilo não for verdade, eu não me frustro. Eu me adequo, como diz Kardec no Espiritismo. O Espiritismo, se a ciência provar que alguma coisa é diferente, o Espiritismo se adequar-se-á a essa mudança e toca o pau. Então eu me adequo. Agora, vamos brecar aqui só para entender isso aqui. Vamos supor, nós pegamos religiões de cunho cristão. Eu não gosto de falar de religião, mas vale o exemplo. Para nós, capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os orbes de Deus são ocupados, também tem no livro do Espírito. Todos os orbes de Deus são ocupados, certo? Todos têm lá gente vivendo nele. Eu irei primeiro e construir uma casa nova para vós, né? Há muitas moradas da casa do meu pai. Nós sabemos dessa pluralidade de mundos, mas vamos supor que Jesus resolve voltar à Terra. Na minha opinião, isso é opinião minha, tá? Jesus não vai voltar encarnado como bebê crescer, não. Ele vai voltar na forma cósmica dele. Ele vai vir como? Ele vai ter que... ninguém viaja espírito no espaço. Viajam-se em naves. Naves criadas, tecnologia plasmada. É outra realidade lá. É a verdadeira, mas é outra. Ele desce aí, ou desce qualquer ser de qualquer planeta aí, vamos pôr até aí. Como é que ficam as religiões de matriz cristã que não acreditam nisso? Você tem um arrebento nisso daí. Então essas verdades dogmáticas, elas são perigosas. Porque quando a pessoa se frustra, e hoje em dia as crianças não conseguem lidar com frustração, porque é tudo imposto, tudo isso, ou liberto demais, né? Soltam, né? Vai virar o adulto frustrado, né? Porque não consegue lidar mais com o quê? Com emoções. Não consegue, porque é poupado disso, é poupado daquilo, é poupado, não come terra, não brinca na rua. Você comeu terra, né, Varolo? Eu cansei de comer terra, eu fiquei até gordinho por causa disso. Gente, então, esse tipo, não brigar na escola, hoje não pode, pelo amor de Deus, o professor chama a atenção. O que vai virar? Pessoas frustradas. Por que tem tanta empresa não contratando mais jovem de menos de 35 anos? Porque vai 3 vezes na semana, pede licença para ir no psicólogo. Isso aí quem está me falando é um céu de uma grande empresa, viu? Um amigo meu. Eu não contrato mais. Só acima de 35 anos, não contrato abaixo. Porque eles tiram 2, 3 vezes na semana, que aconteceu lá, a namorada brigou, o cachorro morreu, o periquito. Não posso ir.
porque não consegue lidar com sentimentos. E a primeira coisa que ela faz, melindra e se encapsula. Porque você acha mais importante qualquer coisa. Eu sou mais importante, primeiro eu. Não é assim. Eu sou, não é, sou eu. Quem está por trás da escuridão dos olhos fechados de cada um de nós? Foi o que eu te perguntei aquela hora. Você já fez essa pergunta? Quando você está numa boa harmonia, você está liberto, você vê que você está contente, você fecha seus olhos e fala, quem que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Muitas vezes a resposta vem, sou eu, é teu espírito. E você consegue essa comunicação. O que está por trás da grande maioria das ofensas humanas são as contrariedades. Ou seja, tudo aquilo que não acontece como você gostaria que fosse. É isso. Nós vivemos uma vida, muitas vezes vivemos uma vida perdida, criamos uma mentira e dentro dessa mentira nós construímos a nossa personalidade. Vivenciamos essa mentira em nós para sermos o que é importante, atacando tudo e todos que tentem ali entrar nesse espaço, mas sempre vem um dia que alguém pega um lindo alfinete e fura a tua bolha de Natal. E ela explode. E aí você se vê exposto. Você se vê como você é. E isso nada mais é do que aquele mundo desaba. E que se você não tem estrutura, como é que você consegue? A primeira coisa que a gente tem que entender é respire. Quando você sentir qualquer agressão, qualquer ofensa, respire para entender o que está acontecendo. Boas ou ruins, viu? Talvez venha o primeiro impulso. Espere. Se confirmar, dê. Mas ouça a tua voz interior e pergunte-se assim, o que Jesus faria nesse momento? Eu acho que é a melhor resposta. Em vez de ir respirando, você se pergunte, Jesus agiria assim? Eu estou sendo ético? Eu sou assim? Por que nós nos ofendemos com tanta facilidade? Por que eu sou tão suscetível àquilo que está à minha volta? Por que eu me irrito tão fácil? É porque às vezes nós não estamos no controle. Então controle-se. E seja você. Porque quando perguntaram ali para quem era Deus, ele disse, eu sou. Quando perguntaram a Jesus, falaram que Jesus estava falando de Abraão, ele falou, muitos de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu estava lá há muito tempo. Então nós somos deuses também. Temos a mesma capacidade de fazer o que ele fez e muito mais. E se ele tinha capacidade de controlar a sua irritação, de controlar, não que ele não se irritou, lá nos vendilhões do templo, com os fariseus, raça de pó, mas ele mantinha, não. Ele chamava a atenção. Então chame a atenção, não seja a atenção, para que você esteja no controle. Que Deus nos abençoe.